Venda SB3, os preços estão inflados. Essa é a recomendação do JP Morgan e do Morgan Stanley. Vamos entender se realmente faz sentido essa recomendação. E a notícia ruim vindo da China, será mesmo? A gente vai refletir um pouco sobre isso. E uma notícia ruim na China, a gente sempre fica de olho nas ações que tem algum vínculo maior lá, como a Vale, a Klabin, Gerdau, CSN e diversas outras aí, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, não se esqueça do like no vídeo, importante seu like também, considere se inscrever no canal ativando o sino, tá? Então falando primeiramente aqui da má notícia para as empresas que têm algum vínculo aqui à China, é a questão do lucro industrial chinês que caiu aqui forte, 18,20, podemos ver que ele vem em números ruins já há um tempo, né, que não parece reagir, porém a boa notícia, se é que dá para chamar de boa, é que no mês anterior tinha caído 19,20, houve uma redução na queda, mas ainda assim tá difícil. O mercado parece, na minha opinião, já ter precificado algum momento ruim aqui, porque vimos diversas ações vinculadas à China caindo. De qualquer forma, a gente tem que ver como é que vai ser a reação. A gente vê aqui no acumulado, olha só, pós-pandemia disparou e vem numa queda infinita, vamos dizer, lateralização, e aí depois começa essas fortes quedas que dão ainda numa leve, vamos chamar assim, de despiorada, né? Mas ainda assim, muito sério. Vale destacar que isso aqui impacta muitas ações que têm vínculo à China, desde siderúrgicas como Gerdau, Usiminas, elas vêm em queda, as ações aí mineradoras, Vale, CSN Mineração, as ações de celulose que já vinham em boa queda, Suzano, Klabin, e começa a se recuperar, principalmente aqui a Klabin, que tem não só, ela não é somente celulose, mas também é uma empresa que tem mostrado individualmente ótimos resultados. Então isso tudo vai somando aí para de repente essas ações terem atingido o fundo do poço. Só que se a China continuar ruim por muito tempo, as coisas voltam a piorar. E aí volta a azedar tudo, né? Enfim, e na tarde de hoje já repercute aqui na internet inteira essa queda no lucro das empresas chinesas. Eles falam que essa queda já vem aqui sequencial, como eu comentei, 19,2 em março. No geral, os dados de hoje mostram que as empresas industriais, especialmente as empresas privadas, continuam a ser afetadas por uma combinação de fatores desfavoráveis, como o efeito de base, pressão de curto prazo sobre a recuperação da economia e tendência de queda do PPI, preços ao produtor. De fato, na minha opinião, como a inflação, inclusive, de modo geral, da China está controlada, a qualquer momento nós podemos ver novos pacotes na China aí de incentivo a alguma parte daí da indústria, alguma coisa do tipo. Não descartaria isso, então a gente não pode ficar precificando aí o fim do mundo. A China tem margem ainda para conter aí essa questão, essa dificuldade que eles estão passando, né? A fraca demanda interna e a desaceleração dos principais mercados de exportação estão representando um desafio para as empresas chinesas. Então elas sofrem aqui pressão do mercado interno e o que é pior ainda, a desaceleração dos países a qual ela exporta. Realmente é uma situação que a gente tem que monitorar de perto. No mês de abril, a deflação do produtor se intensificou com o índice de preço ao produtor, PPI, registrando queda mais acentuada desde maio de 2020. Como exemplo, nós temos aqui a Lenovo, que é a maior produtora de PC do mundo, tendo aqui vendas reduzidas, queda no resultado trimestral, fazendo com que a empresa reduza, né, de 8% a 9% a sua força de trabalho, ou seja, desemprego sendo gerado, maior desaquecimento ainda na economia. Temos que ficar de olho aí em outras empresas, como é que está aí, né, na sequência, ficar atentos a isso também. Além disso, os produtores de aço e outros metais industriais também estão sofrendo dificuldades. Os preços das barras de aço utilizadas na construção atingiram o nível mais baixo em 3 anos essa semana. Segundo a consultoria Mistel, apenas 1/3 das usinas do país está operando com lucro. 1/3 apenas. É uma situação complicada, né? Vai afetando muito aqui, inclusive, as empresas vinculadas ao aço e ao ferro, tá? Então, a China, ela tá difícil, mas a China ela tem margem, como eu já disse, de dar a volta por cima, na minha opinião. E falando primeiramente da SB3, a recomendação de venda foi motivada por essa alta recente nas ações. Quando a gente olha o PL e o PVP da empresa, não faz sentido observar o PL por conta desse lucro que deve melhorar. No entanto, antes mesmo de melhorar, já teve uma bela de uma alta aqui
elevando a 16% praticamente de alta. Porém, quando a gente olha aqui um pouco mais para trás, a queda da empresa ainda é grande, 27,7% de baixa de um topo recente, né? Antes aí, nesse momento de crise hídrica. Porém, realmente, se a gente pegar aqui os fundos, esse fundo que ela bateu várias vezes antes do segundo follow-on, ela já subiu 20%. Se pegar um fundo aqui, que ela também bateu várias vezes aqui, ó, depois do segundo follow-on já subiu 33 e poucos por cento, então realmente tem uma alta significativa, e essa alta ela foi turbinada recentemente por conta de uma notícia, né? Um fato que aí não é bem fundamental. Até aqui as altas estavam indo normais, né? Beleza, estava até tranquila, em linha com outras elétricas, outras empresas aí subindo, e aí essa alta adicional aqui foi por conta de notícias. Isso aqui assustou um pouco o mercado. Nós temos aqui então a SB3 contrata Itaú para buscar sócio no Brasil. Essa notícia do dia 8/5 fizeram as ações dar uma alta significativa. A SB3 veio aqui falar que realmente estava buscando o Itaú para auxiliá-la na busca de um sócio que pudesse aportar capital na empresa, o que de repente poderia levar a um processo de fechamento de capital, segundo a matéria, mas isso aqui não foi falado para a SB3. Enfim, é importante ter em mente que o quê? De repente, uma possibilidade é que esse fato pode desdobrar em bons motivos aqui para a ação manter uma alta ainda maior com um novo sócio, ou ainda fechar capital e ter um prêmio, né? Lembrando que o preço que ela estava negociada antes não quer dizer que vai ser esses preços, obviamente. Se fechar capital, tem um prêmio aqui, e não é nem o cenário que a gente gostaria mais, né? Enfim, o JP Morgan então recomenda a venda das ações por conta do preço inflado na bolsa. E aí eles destacam exatamente essa alta aí por conta da questão do Itaú e tudo mais, e falam, né, que o preço teria um downside ainda de 7% dado o fechamento atual. O preço justo para eles é de 11,50, eles inclusive acabaram elevando R$1 nesse preço, justificando o fechamento de um PPA aí, de um projeto, enfim, mas a gente vai ver que o nível de contratação da empresa não está ruim, eles aceleraram isso aqui, né? E eles comentam que apesar do preço mais alto nas cotações, ela está sendo negociada a um TIR apertado de 6%. E não é também só o JP Morgan, mas também o BofA, Bank of America, também recomendando venda. Eles enxergam uma TIR de 5,3%. E um dos principais medos em relação ao SB3 é o preço de energia e o quanto a empresa precisa vender de energia com os novos projetos que ela está executando, né? Mas muitos desses projetos já têm PPA bem avançado e bem negociado. E no portfólio atual dela, ela deu um avanço legal no último trimestre. Eu até havia reclamado anteriormente que a Engie tinha feito um papel melhor nas vendas, até mesmo a Auren Energia, mas a SB3 correu atrás e fez bons fechamentos aqui. Ela já, 96 do portfólio 2024, 93 de 2025, 81 de 2026 e 72 de 2027. Então, onde está o maior risco aqui de energia que o pessoal está com medo? São esses 3 anos. Ela está bem fechadinha aqui, né? Então, pelo portfólio atual não tem grandes riscos. Os novos projetos, muitos deles já estão aí com PPA bem negociado, mas sim, fato que vai ter que negociar nesse período de queda, e aí o mercado tem medo. Porém, estamos aí no fundo do poço, será? Nós tivemos aí os booms das renováveis e as chuvas tirando a crise hídrica, com tanto projeto sendo entregue, né? Realmente teve um preço de energia impactado, mas isso aqui é pontual. Normalmente, no longo prazo, isso aqui volta ao normal. O setor tão perene como é o de energia, né? Onde a demanda cresce constantemente. Então a gente vê aqui o preço de energia de fevereiro até o momento aqui estabilizado, parou de cair, essa queda aqui se estagnou. Nós tivemos o fundo do poço lá no finzinho do ano passado, né? Nós também tivemos aqui a energia incentivada, inclusive dando uma ameaçada de melhoria, mas ainda realmente caiu um pouquinho desde fevereiro. Porém, essa subidinha já mostra que talvez tenhamos chegado também no fundo do poço. Então nós estamos no momento de fundo do poço no preço de energia, e a tendência daqui para frente é de melhorias, tá? E só para completar, eu não estou comprando esse B3 nesse momento realmente, mas também não estou vendendo. Realmente tem outras empresas de energia, como a própria Auren, a Neoenergia, a Eletrobras, várias outras aí que estão de repente um pouco mais interessantes a ruídos maiores, já que a pessoa quer uma ação barata, ou se quer dividendo já, aí tem uma série de empresas também que tem dividendo aí rolando e não estão nessa situação aqui que exige um pouco mais de longo prazo, né? Deixa nos comentários se você está comprando, mantendo ou de repente vendendo a SB3. Esse vídeo não é recomendação. Um abraço, até o próximo. Valeu!